o que fazer depois de um dia de loss, como voltar para o mercado, como avaliar o que aconteceu. Esse é o nosso tema do vídeo de hoje, que foi pedido por um seguidor lá do meu Instagram, @psicoprainvestidores. Se você não me segue, o arroba também vai ficar aqui na tela. Esse é um assunto super importante que vai fazer muita diferença no seu operacional e principalmente se você vem tendo dias de loss. Então, o que fazer depois de um dia de loss? Primeiro, você tem duas opções. Ou tentar tirar um aproveito dessa situação, com o que você pode aprender com isso, ou ficar ruminando e não conseguir lidar. Então, aqui já é uma opção para você avaliar, porque o loss faz parte. Se você escolher a opção que eu quero aprender com o que aconteceu, o que desencadeou o meu descontrole, caso tenha sido um loss que foi fora do que você definiu, considere-se batizado pelo mercado. O loss, ele é um componente muito importante na vida de nós traders. Então, quando você teve um dia que foi mais difícil, você foi batizado pelo mercado e aqui você vai aprender muitas coisas sobre você, sobre o seu operacional, sobre o próprio mercado. Agora, se você optar pela segunda opção, de ficar ruminando, sofrendo e não aceitando o que aconteceu, infelizmente, talvez ser trader não seja para você. Então, já é importante entender qual desses dois caminhos você vai seguir. Optando olhar para essa situação como uma oportunidade de aprender com o que aconteceu, agora nós vamos para a parte de analisar e ponderar o que fazer depois desse dia que te gerou uma tristeza, uma dor e aquela perda financeira. Primeira questão que eu vou deixar aqui para você refletir é como você lida com a tentação, o entusiasmo no mercado, ou seja, aquela tentação de eu tô perdendo oportunidade. Como você lida com essa sensação, com esse entusiasmo para entrar no trade? Aqui tem um ponto importante porque se provavelmente você teve um stop grande, você saiu do seu gerenciamento de risco, você se expôs muito mais. Então, esse componente já vai te ajudar a analisar como você reage à tentação de estar ali diante de um monte de oportunidades, só que muitas vezes não são todas que você deve aceitar. E por que é importante entender como você lida com a tentação, com o entusiasmo? Justamente porque a partir do entendimento dessa ação, você consegue pensar qual habilidade eu posso desenvolver. E aqui nós temos uma habilidade que é muito importante que você desenvolva no mercado, que é a calma, a serenidade. Ou seja, eu conseguir estar ali diante de tudo que está acontecendo, mas entender o que eu preciso fazer quando acontecer e quando os critérios forem acionados. Quando você entende a importância de desenvolver essa postura de se manter calmo, sereno no mercado, você vai estar confiante no seu plano. Este também é um outro componente muito importante, porque se você está confiante, alinhado com seu planejamento, você vai estar mais centrado diante da tela. E você vai conseguir se gerenciar melhor diante ali do que acontecer no dia. E se você quer alcançar a consistência e melhorar seu emocional no trade, não esquece de curtir esse vídeo. Até agora a gente já viu dois pilares importantes. Depois de um dia de loss, se você entendeu se você vai aproveitar essa oportunidade como um momento de aprendizado, você foi batizado pelo mercado e depois você vai analisar como você lida com o entusiasmo ali diante das oportunidades. Esses dois pilares são super importantes que você avalie como você vai lidar para a gente seguir para o próximo, que é como recomeçar. Para você voltar para o mercado, aqui a gente vai falar de uma outra habilidade que é muito importante. É um valor, inclusive, que é a autorresponsabilidade. Nos outros dois momentos, nós fizemos uma avaliação de como você vai estar aberto para voltar para o mercado. O que você aprendeu com aquilo, como que você lidou com aquilo e como você tende a lidar em outros momentos. Mas, quando a gente fala de autorresponsabilidade, ela vem justamente também dessa avaliação, para você identificar suas crenças, como que você possivelmente pode lidar, se vai ter alguma resistência, se naquele momento você ficou tão contaminado pela ganância de querer ganhar mais e acabou devolvendo, ou pela raiva de ter perdido e ter perdido muito mais. Qual foi a crença ativada naquele momento? A autorresponsabilidade está alinhada com as nossas crenças. Então é importante a gente fazer essa avaliação para entender qual crença tinha ali. O que aquela situação está querendo me dizer? O que aquela situação ocorrida, no caso aqui um dia depois de loss, significa para mim? Eu preciso entender esses elementos para eu voltar entendendo como eu vou me posicionar para o recomeço. E por que isso é tão importante? Quando eu entendo isso e eu me implico nisso, eu sou autorresponsável por isso, eu estou trabalhando em todos aqueles elementos que eu tenho controle. A minha performance, o meu emocional, como eu vou desenvolver habilidades necessárias e precisas para ter mais controle, mais manejo diante do trade.
Então, isso aqui é super importante, porque é uma atitude mental também para você estar diante da tela alinhado com o seu planejamento. Pois uma crise, uma situação, um problema, nunca é sobre o problema em si. Aqui a gente nunca está falando do problema do dia do stop. A gente está falando, na verdade, de uma falta de habilidade sua de se gerenciar diante de uma situação nova, inusitada muitas vezes, ou algo que te gerou aí um desconforto e que acionou alguma crença sua. Então, lembre-se desses elementos, coloque em prática se você teve um loss muito grande, se você ainda está ruminando aquilo que aconteceu com você, para você voltar para o mercado com a atitude mental certa, vencedora e alinhada com seus objetivos. Aplique essas técnicas e depois volte aqui para contar como foi. Um beijo e até o próximo vídeo.